Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Dicas de um Agricultor. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante e muito interessante aí para você que tem uma dúvida em relação a sítio, certo? Sítio, chácara, fazenda, terreno, tá certo? A gente vai falar para vocês. Na verdade, a gente vai fazer essa interrogação. O que é mais importante numa propriedade? O que é mais importante num sítio, numa chácara, certo? Vamos deixar essa pergunta aí. E a gente vai conversar e desenrolar aos poucos para você entender o que é mais importante. Vou falar minha opinião, tá certo? Nesse vídeo. Então não esquece, pessoal, deixe seu like nesse vídeo. Deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. Também compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos lá, pessoal, bora pro vídeo. Bom, pessoal, para iniciar o nosso assunto, estou falando para vocês aqui do meu pequeno terreno, né, da minha pequena propriedade. A gente está aqui bem próximo aos pés de açaí. A gente fala para vocês aqui da região Nordeste. Nós falamos aqui do interior do Ceará. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês, explicando para vocês o que é mais importante numa propriedade, tá certo? Antes de você comprar, você que está desejando adquirir, né, uma propriedade, e pela dúvida de muitas pessoas, né, de como comprar uma propriedade e o que é essencial que tenha dentro dessa propriedade, tá certo? Essa é uma pergunta quase lógica, mas tem muita gente ainda que tem dúvidas, tá certo? Mas eu quero tirar essas dúvidas para vocês hoje e falar do que é mais importante, né? O que eu considero mais importante aqui dentro da minha propriedade, tá certo? Nós temos aqui diversos pés de frutíferas, certo? Vou citar alguns, não todos, as que eu lembro. Nós temos açaí, tá certo? Aqui ao fundo. A gente trouxe lá da região norte do Pará, quando a gente foi lá. Nós temos mangueiras, eu vou dando um giro aqui para vocês, pessoal. Nós temos mangueiras, nós temos pé de laranja, nós temos diversos pés de acerola. Nós temos, pessoal, diversos pés de bananeira, muita bananeira mesmo aqui. Pé de urucum, coqueiro, pé de limão. Enfim, pessoal, nós temos uma variedade de frutíferas aqui, tá certo? Mas, dependendo da sua região, você pode plantar muito mais e diversificar mais ainda a sua plantação, tá certo? As suas plantas. Mas vem uma pergunta, pessoal, vem a pergunta para nossa mente, né? Como é possível a gente cultivar, né? Fazer um sistema ótimo, um sistema produtivo, seja ele para você fazer uma chácara, seja ele para você produzir para consumo, ou até para negociar, para ganhar dinheiro, tá certo? Como que é possível? Você precisa ter um ingrediente, e nós já vamos ao ponto certo desse vídeo, tá certo? Do que é preciso ter numa propriedade. Vou até aqui embaixo e mostrar para vocês o que é preciso, tá certo? Pessoal, eu fiz a pergunta, né, o que é mais importante aí ao adquirir a sua propriedade, tá certo? E a resposta nós temos logo aqui atrás. Parece meio lógico, e é, pessoal, lógico, né, o que é mais importante na propriedade. Obviamente, talvez você respondeu aí que é água, tá certo? Particularmente, essa é a minha opinião. Porque sem a água, pessoal, não tem como a gente produzir tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Não tem como ter a frutífera, não tem como a gente cultivar a cebolinha, o coentro, a alface, enfim, ter horta, tá certo? Não tem como você ter aí uma base de plantas, tá certo? Não tem como você trabalhar com isso e até lucrar, tá certo? Então, já dizendo para vocês que antes de adquirir uma propriedade, antes de adquirir um terreno, uma chácara, um sítio, uma fazenda, você tem que ter primeiro em mente que essa propriedade, ela tem que ter água, tá certo? Seja ela de poço artesiano, seja ela de barragem, seja ela de mina d'água, de olho d'água, tá certo? Nós aqui temos um olho d'água que fica naquela região ali. E temos pequenas barraginhas, eu tenho uma barraginha lá em cima e tem outra barraginha aqui embaixo para armazenamento de água, para que a gente venha regar todas as plantas, as bananeiras. Você vê que aqui tem várias bananeiras, ó. Mostrando para vocês, dando um giro para mostrar para vocês, né? Tem bastante bananeiras, a gente tem algumas canas aqui embaixo, tá certo? Mas é isso. A resposta da pergunta, pessoal, é essa, né? Antes de você comprar a sua propriedade, você tem que analisar e ver se essa propriedade ela tem água, e se a água ela é boa, tá certo? Para você fazer a rega das suas plantas. Eu falo isso porque quem mora no sertão, tem algumas áreas, pessoal, do sertão, que a água é salobra. Para quem não sabe, salobra é que tem muita quantidade de sal, tá certo?
Mas como a gente mora aqui na região serrana, tá certo? A água é boa, água maravilhosa, show de bola. E o que a gente faz aqui, né, para acumular água? A gente faz essas barraginhas, esses pequenos tanques. Aqui é lona, pessoal, ó. Eu fiz de lona, tá certo? Apenas a parede para não ter vazamento, mas o restante é barro. Então a gente faz para que venha guardar água no solo, para ficar um solo mais rico de água, tá certo? E também para regar as plantas que tem aqui do lado. Para vocês, o que é mais importante? Eu deixo essa pergunta aí para você e responde aqui nos comentários, tá certo? Para você, o que é mais importante na sua propriedade? Essa, como eu já falei, parece ser uma pergunta meio lógica, né, pessoal? Mas eu estou expondo aqui a minha opinião, né, do que é mais importante em uma propriedade, para vocês verem aí, tá certo? Essa é a água da mina que a gente tem ali embaixo. Estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Mas é certo, pessoal, que tudo depende da água. Se você planta, você depende da água. Se você cria bichos, você precisa da água. Se você tem uma casa no sítio, você essencialmente, pessoal, precisa da água. Enfim, tudo trabalha em volta disso aqui, tá certo? Em volta da água. Isso aqui hoje, pessoal, é uma preciosidade. Aqui nós temos água, né? Então, eu deixo essa pergunta para vocês, né? Do que é mais importante para você numa propriedade, né? Se tudo gira em favor da água, é claro que a gente depende dela para que tudo exista, né? Para que a gente venha fazer o consumo correto e também venha criar por hobby ou criar para lucrar também, tá certo? É isso, pessoal. Tô deixando a minha dica por aqui. Foi um prazer dar um pouco do meu conhecimento para vocês. Ainda que vocês já saibam sobre isso, tá certo? Mas muitas pessoas, elas não têm noção disso, tá certo? Compra a propriedade sem conhecer, pessoa que mora numa cidade grande, uma pessoa que não tem noção nenhuma do que é roça, tá certo? E eu tô deixando essa dica para você. Deixa aqui nos comentários, tá certo? A pergunta que eu fiz para você, do que é mais importante para você num sítio, numa chácara ou na sua propriedade, tá certo? É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua companhia. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Um abraço.